Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021. Sejam muito bem-vindos. Reza a lenda que os grandes investidores são grandes investidores porque souberam a hora exata de vender os seus ativos ou então souberam a hora exata de comprar os seus ativos. A lenda diz que os grandes investidores são grandes investidores porque sabem até onde os preços chegarão, tanto para cima quanto para baixo. O que a lenda não fala é que os grandes investidores são grandes investidores porque têm informações privilegiadas. Na verdade, são eles que manipulam a realidade e, portanto, sabem exatamente se é hora de comprar ou hora de vender. Uma boa maneira de ter um lucrinho no mercado é seguir a ação dos grandes investidores. É uma dedução óbvia. Então imagine, se você tivesse terras na Áustria, o que você faria com elas hoje? Compraria mais ou as venderia? Bem, se você acompanhar a família Rothschild, notória pelo seu sucesso no investimento, você venderia imediatamente tudo o que possui na Áustria. Uma notícia publicada no SGT Repórter, que passou despercebida como nota de rodapé no dia 28 de janeiro de 2019, dizia o seguinte: preste muito atenção. Depois de mais de 200 anos, a família Rothschild está deixando a Áustria. Está vendendo sua última propriedade, uma peça dentro da Floresta Baixa Austríaca de aproximadamente 7.000 acres, ou 7.000 hectares, ou 17.300 acres. A notícia dizia que o terreno, com cerca de 20 vezes o tamanho do Central Park de Nova York, foi vendido para uma empresa de embalagens de Viena, a Prishorn Holding, de acordo com a Bloomberg, citando 3 pessoas familiarizadas com o negócio. Esta propriedade fazia parte da família Rothschild, pertencera ao barão Albert von Rothschild desde 1875. Ficou tanto tempo na família que acompanhou a história mais recente da modernidade, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, ela foi apreendida pelos nazistas após a ocupação da Áustria pela Alemanha. Foi também encontrado na propriedade pelos nazistas uma coleção de obras de arte que posteriormente foi parcialmente devolvida à família Rothschild depois da Segunda Guerra. Bem, uma propriedade histórica pertencente à família Rothschild desde 1875 e foi simplesmente vendida. Os Rothschild não vendem, quero novamente lembrar, nenhuma propriedade que tende ou poderá valorizar-se, ou não, mesmo que ande de lado. Ninguém vai se desfazer de uma propriedade histórica no coração da Áustria, por exemplo, se não tiver as tais informações privilegiadas. Bom, mas que informações seriam essas? Claro que não sabemos, tudo aqui está no âmbito da especulação, mas de objetivo podemos dizer mais ou menos o seguinte: a Áustria pode passar por transtornos inimagináveis daqui para frente. Eu, há poucos dias, disse aqui neste canal que a Áustria é um dos países com o mais baixo estoque de gás natural para enfrentar o próximo inverno. A reserva de gás natural da Áustria está mais baixa que da Alemanha, que já é baixa. E isso quer dizer que os austríacos, sim, enfrentarão sérias dificuldades nos dias gélidos que estão por vir.
pode ser que a Áustria tenha que comprar de última hora um gás com preço exorbitante para que os seus cidadãos não congelem, simplesmente congelem. Mas dará tempo, dará certo, tudo isso está no reino das hipóteses, mas também dos sérios questionamentos. Só que pouca gente tem falado nisso. Bem, outro problema que está por vir em relação à Áustria é a sua, digamos assim, mão pesada na área administrativa. Hoje, a mídia do mundo inteiro está falando sobre um novo bloqueio na Áustria, um bloqueio total. E mais do que isso, o RT News, por exemplo, trouxe agora a seguinte notícia: a Áustria decreta confinamento para toda a população e vai introduzir a picadinha obrigatória a partir de fevereiro de 2022. O chanceler da Áustria, Alexandre Schallenberg, anunciou hoje, sexta-feira, um novo confinamento para a população devido ao crescimento dos casos do Covidão. Este será o quarto confinamento geral em território austríaco desde o início da pandemia. O resultado do confinamento será avaliado 10 dias após a sua introdução, mas a medida vigorará por no máximo 20 dias. Depois desses 20 dias, aqueles que receberam a picadinha, diz o governo da Áustria, estarão livres, serão libertados para fazerem... Pois é. Segue a notícia dizendo: as autoridades aconselharam todas as organizações e empresas a introduzir o formato de trabalho remoto para os seus funcionários, para que fiquem em casa, trabalhem em casa. No caso das escolas, a possibilidade de frequentar as aulas em sala só será possível com o uso obrigatório de máscaras. Isso continua valendo. Mas as autoridades aconselham aos pais a só permitirem os filhos saírem de casa se for estritamente necessário. Aconselham que os pais deixem os filhos em casa o máximo tempo possível. Além disso, Schallenberg declarou que vai introduzir a picadinha obrigatória contra o Covidão a partir de 1º de fevereiro de 2022. Desta forma, diz o RT News, a Áustria se tornará o primeiro país da União Europeia a introduzir aquilo obrigatoriamente. É isso que você ouviu. Isso quer dizer o seguinte, que as autoridades sanitárias, claro, baterão de porta em porta, devidamente acompanhada pelos meganhas, não é mesmo? No contexto das medidas anunciadas, o chanceler declarou que nos últimos meses não foi possível convencer um número suficiente de pessoas a se deixarem picar. Nessa segunda-feira, o confinamento obrigatório foi introduzido para os milhões de cidadãos que não estão totalmente picados. Mas o governo acredita que esta medida ainda não é suficiente para combater a nova onda do Covidão que vem por aí. Muito bem, vamos ligar as pontas, vamos pegar essas 3 notícias ou essas 3 etapas e colocá-las num único caldeirão. Primeiro, temos os Rothschild vazando como ratos abandonando o navio. Muito estranho. Sim, porque os ratos, via de regra, abandonam um navio porque têm informações privilegiadas, eu já falei sobre isso, e não porque desejam ardentemente tomar banho de mar. Não, o motivo é sempre outro. Eles vazam do navio antes que este venha a pique. Segunda notícia, pode faltar gás no inverno. Terceira notícia, fique em casa! Talvez para evitar um grande tumulto no país por conta da revolta de uma população
gelada ou em processo de congelamento, não é mesmo? Pois é. Coisas terríveis podem vir por aí. Rezemos pela Áustria. Até depois.